Olá, boas-vindas ao Conversas Holísticas, esse podcast onde a gente conversa sobre muitas coisas, incluindo terapias alternativas, terapias holísticas, incluindo mudança de carreira, incluindo crescimento pessoal e espiritualidade. E hoje eu tenho mais uma convidada. Na nossa conversa de hoje, a gente vai falar muito sobre essa questão de transição de carreira, a gente vai falar também muito sobre essa questão de mudança pessoal, né, de crescimento pessoal e crescimento espiritual. Só que eu não vou apresentar a minha convidada para você como geralmente a gente se apresenta, né? Falando todo um currículo, falando tudo o que faz. Não, eu quero que você conheça a minha convidada ao passo que a gente vai conversando. Eu só vou te dizer que a minha convidada é a Laís Casado, ela é administradora, mas ela trabalha muito na internet, ela vai explicar para a gente essa questão de como é que ela chegou a trabalhar na internet, né, de administradora a uma pessoa que é influencer também de viagem, uma loucura que acontece na vida da pessoa, que mudou bastante desde que ela se formou e desde que ela começou no mercado de trabalho. Então, Laís, muito obrigado por estar aqui, um prazer recebê-la. Ai, Alisson, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite e vou estar aqui muito feliz compartilhando minha história, né? Eu adoro contar minha história, porque eu acho que isso também inspira as pessoas. Quando a gente ouve outras histórias, a gente vai se inspirando, vai se alimentando e também vai criando ideias do que a gente pode fazer com a nossa vida também, né? Isso, perfeito. Eu acho que é realmente isso. Acho que todas as nossas histórias são inspiradoras para a gente contar também, né? Eu queria pegar pela questão cronológica mesmo, sabe, Laís, assim, para entender como é que você chegou até hoje. Porque eu sei que hoje já é uma outra revolução na sua vida. Mas Sim. primeiro a gente começa lá em não sei quando, Laís, se formando ou ainda estudando a administração. Como era nessa época? O que era que te movia? O que era que você buscava? Qual era a sua ideia nessa época? Tá. Então, parecido com outras pessoas que não tinha muito bem na cabeça o que ia estudar, eu escolhi estudar com administração, né? Porque era um curso dos indecisos, era o que as pessoas diziam. Porque, na verdade, antes de fazer a faculdade, eu quis estudar jornalismo. Eu sempre amei comunicação, sempre amei comunicação. Então, antes de falar da faculdade de administração, é bom que eu fale que antes de eu entrar na faculdade, eu pensava em estudar comunicação, jornalismo, e aí eu perdi 2 vestibulares, né? Que foi uma situação, assim, bem ruim para mim ali, aquela adolescente cheia de sonhos e tudo mais, e perdi o vestibular. E toda aquela situação, né, com a família que a gente fica, né, cobrança da sociedade e tudo mais. Mas aí eu disse, tá, eu não vou tentar mais curso de comunicação, não, vou fazer administração mesmo e tudo mais. Mas aí o que é legal na história, Alisson, é que eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela gestão e pelo mundo do empreendedorismo, pelo mundo dos processos, dos projetos, né? Então, foi uma trajetória bem legal, porque eu amei a minha faculdade, tá? Eu aproveitei tudo. Eu até hoje lembro de algumas matérias, de algumas disciplinas, só que eu sempre gostei mais das matérias de humanas mesmo, né? Dentro da faculdade de administração. Então, disciplina de filosofia, né? Português. Então, tem coisas que eu fico lembrando hoje que eu fiz, poxa, minha faculdade foi muito boa. Mas eu não posso deixar de falar também do marketing, né? Porque dentro da faculdade de administração, a gente vê a disciplina de marketing, Sim. Que é comunicação, entende? Então, assim, eu não estava tão longe dessa história de me comunicar, né? Porque eu sempre gostei de me comunicar, principalmente escrevendo, desde a minha infância, da minha adolescência. Então, sou aquela menina que tinha muitos diários, muitos cadernos, sempre gostava de expressar os meus sentimentos de alguma forma, né? E também sempre tive o sonho de trabalhar com internet, porque eu estou com 33 anos hoje, então eu sou daquela geração, né, dos anos 90 que começou cresceu junto com a internet. Isso, eu cresci junto com a internet, né? Eu tinha ali meus 12 anos, minha mãe comprou o primeiro computador, aquele computador de mesa branco, bem grande, e ali eu comecei a visitar os blogs, né? Aquela fase dos blogs.
Então, não existia rede social ainda, né, gente? Nessa época não existia rede social, não existia nem o Orkut ainda. Mas eu era ali uma adolescente que ficava ali navegando na internet. Então, eu tinha essa veia na comunicação, né? Mas aí na faculdade eu tive esse contato com o marketing. E realmente era a minha matéria preferida, né? Além dessas outras matérias de humanas. E o que é que acontece? Assim que eu saí da faculdade, eu consegui um bom emprego na minha área. E, na verdade, eu tive uma realização profissional muito cedo, que, assim, onde eu queria trabalhar, eu realmente consegui alcançar esse objetivo, né? Que foi trabalhar no Sebrae Alagoas, que era uma instituição de renome, é ainda uma instituição de renome, que justamente trabalha com pequenos negócios, né? É um serviço social autônomo que trabalha Juntou com esse seu amor que você falou pelo empreendedorismo. Exatamente, né? Porque aí na faculdade eu tive contato com empreendedorismo, com gestão e com marketing, e eu já queria trabalhar lá no Sebrae. E aí a forma de entrar lá era através de uma seleção pública, que chama, né? Não é um concurso público e também não é uma seleção tradicional de emprego. Sim. Eles chamam que é uma seleção pública, então tem uma prova, e essa prova ela é publicada, a data da prova tem que ser publicada no jornal, então as pessoas se inscrevem como se fosse um concurso, mas não é, mas ali tem uma certa concorrência, e aí eu passei. Eu passei em segundo lugar no cargo que eu estava aplicando, né? Porque assim, eu tinha muita vontade. E o legal dessa história, Alisson, é que a minha mãe tinha sido funcionária do Sebrae. Ah, que legal, tipo, fechando o círculo. Pois é. Então, assim, é uma coisa bem forte da minha história, essa coisa de querer trabalhar lá, porque eu, desde criança, via minha mãe indo para lá trabalhar. Então, eu ia para lá, eu conhecia as pessoas, e quando eu entrei, eu trabalhei com pessoas que trabalharam com minha mãe. Que trabalharam com sua mãe. Entendi. Então, foi bem incrível. E aí, quando eu tinha nem um ano que eu estava lá nesse cargo de assistente administrativa, teve uma nova prova para o cargo de analista técnico, que era o cargo de nível superior. E era uma prova externa normal para todo mundo, né? Como aquela seleção pública que eu te falei. E eu passei, menina, em primeiro lugar. A pessoa, né? Pois é. E aí o meu salário, ele dobrou, e o meu cargo também, ele, né, teve uma maior importância. E eu só tinha 23 anos. Então, foi algo muito legal, assim, na minha trajetória, porque eu precisei amadurecer bem rápido, né? E eu era recém-formada. Então, eu meio que fui cumprindo um protocolo esperado, né? Que a gente diz assim, digamos, das pessoas da minha geração. Sair da faculdade e conseguir aquele emprego top. Exatamente, né? Só que lá foi muito bom. Aprendi muita coisa, porque é uma instituição que te dá possibilidades de fazer capacitações e cursos. Então, eu aprendi muito. Fiz algumas viagens nacionais, né, para alguns estados para fazer cursos também. Então, é uma empresa muito boa. E tive muita convivência assim, com colegas, com pessoas diferentes, com chefes mais desafiantes, mas que também me fizeram crescer bastante. E fui ali, né, crescendo, aquela menina de 20 e poucos anos, que fui amadurecendo pessoalmente e profissionalmente. Sim. Mas chegou um tempo que aquilo ali já não me satisfazia mais. Quanto tempo foi isso? Quanto tempo depois que você entrou lá, mais ou menos? Certo. Eu entrei em 2011 e esse meu despertar veio em 2016, que foi mais ou menos 5 anos depois. 5 anos, mais ou menos. Você começou a notar que talvez já tivesse... Qual foi o seu sentimento, Laís? Você achou que você tinha... tipo, que ali não estava mais funcionando para você? Você tinha, tipo... É como se você estivesse querendo sair da caixinha? Ou... Isso. É uma insatisfação com como você estava vivendo? O que foi que você sentiu? Olha, era basicamente sobre não concordar com tudo que vinha de cima. Sim, entendi. Né? Você começa a ter um senso crítico, você começa a estudar, a ver cursos. Inclusive, eu fazia cursos da própria instituição, de outros estados, mas a própria instituição pagava para fazer cursos em outros lugares. Sim. E teve um curso específico que eu fui fazer em São Paulo,
de inteligência de mercado, de uma instituição muito top. Esse curso mudou minha vida e tudo mais. E aí eu cheguei lá, aprendi tudo. Quando eu voltei, eu não conseguia colocar em prática essas novidades, essas inovações. Inovar é complicado, né? Inovar é complicado, né? Empresa grande, empresa que tem outras pessoas ali. Então, uma das coisas era não concordar com as diretrizes da empresa, porque também essas diretrizes vinham do Sebrae Nacional. Então, o Sebrae de cada estado, né? Cada estado tem um Sebrae, ele precisa seguir suas regras e as regras de uma instituição também está acima, que é a nacional. Então, eram regras diversas nesse sentido. Só que aí você vai criando um senso crítico, você vai vivendo, você vai viajando, você vai amadurecendo, você vai vendo, peraí, talvez se isso aqui fosse assim, fosse melhor, né? Você quer inovar e quer propor e você não consegue. Né? E eu acho que, na verdade, ali já era o meu comportamento empreendedor que já estava querendo... Começando a florescer. Isso. Porque eu queria opinar, eu queria ser criativa, eu queria voz, eu queria falar nas reuniões, né? Mas tinha também toda uma hierarquia que a gente precisava seguir lá com a gerência, né? Eu estava no cargo de analista técnico. Então, essas experiências, assim, é até legal para mim também estar lembrando tudo isso. Mas tem um ponto, viu, Alisson? Bem diferente de tudo isso que a gente está falando aqui, que foi uma decepção amorosa que eu vivi também nesse ano de 2016. O coração. Sim, Ele sempre tem que ajudar. Pois é. Então, juntou essa busca por liberdade, uma liberdade maior, com uma decepção amorosa. Isso não deve ter dado uma coisa muito legal na cabeça, né? Não. Assim, foi aquele momento descoberta mesmo, sabe? Descortinou tudo, eu comecei a enxergar melhor as situações, porque eu tive uma conversa com uma amiga na época, que foi crucial para mim. Porque como eu tive essa desilusão amorosa, na verdade, eu levei um pé na bunda de um gringo. Hoje eu tô rindo, viu, aqui contando essa história, mas eu já chorei muito com essa história. Eu imagino. E aí, essa minha amiga, ela era um pouquinho mais velha que eu, e ela já tinha passado algumas coisas aí na vida. Então, fui conversar com ela para chorar ali minhas pitangas, como a gente diz aqui, né, em Maceió. Fui chorar minhas pitangas com ela e ela fez pouco caso daquilo ali, porque, assim, ela meio que já estava acostumada com as minhas decepções, né? E fazer assim, não, isso está sendo pouca coisa, vai cuidar da tua vida e tal, assim. Porque ela viu que era só mais uma decepção, né? E eu estava lá chorando, não, mas eu ia embora, né? Porque eu tinha uns planos de ir embora, deixar tudo para ir casar, sabe? Aconteceu isso. Mas o que é legal também lembrar aqui, que uma outra amiga minha disse assim, eu acho que ali você estava querendo fugir, né? Da sua realidade, você estava querendo aproveitar essa oportunidade. Era uma forma fácil de você sair da situação que você não estava mais tão feliz. Exatamente. Isso, o que não quer dizer que você não queria, né, estar com a pessoa, casar e tudo mais. Mas que era uma forma que facilitava, né? Eu estava querendo juntar o útil ao agradável. O útil ao agradável. E aí a vida pegou e fez, não é muito por aí, né? Sim, foi isso, né? E ele era uruguaio, viu? Ele era uruguaio. E aí eu disse, eu vou embora para o Uruguai. Para o Uruguai, sonho. Vou largar o meu emprego, né? Vou pedir demissão, vou casar e vai dar tudo certo. E lá eu vou empreender. Então, eu já pensava em empreender, apesar de não ter muito claro na minha cabeça como é que seria isso. Né? Eu sabia que seria com a internet, tá? Então, assim, eu sabia que eu iria empreender na internet, eu tinha aquela ideia do blog. Lembra que eu falei aqui que na minha adolescência eu falava você queria muito? E eu gostava muito de viajar, né? Eu já viajava bastante aí nesses 5 anos que eu trabalhei lá. Como eu era solteira, sem filhos, morava com os meus pais, então eu usava todo o meu salário para viajar. Né? E foi assim, viajando, tanto que eu conheci ele, né? Mas
não foi assim que a vida quis, como você falou, né? A vida foi mudando, e eu conversando com essa amiga lá, chorando o pé na bunda que eu levei, porque assim, eu já estava quase indo no RH pedir demissão. Eu estava quase indo no RH, sabe? Destruiu todo o plano, né? Aí ele destruiu o meu plano, né? Que estava tudo montadinho na minha cabeça. Mas, na verdade, eu acho até que foi isso que assustou ele um pouco. Porque eu criei todo um plano, né? E é engraçado, assim, dizer que eu estava fazendo terapia na época, e isso também ajudou muito, assim, a eu não fazer uma loucura nem nada, então o processo de terapia foi super importante nesse momento, mas foi uma paixão bem avassaladora, né? Que eu quase tomei algumas decisões que mudaria toda a minha vida. E realmente, assim, eu me perdi um pouco, assim, nessa paixão e tal, mas também como eu estava em processo de terapia e estava com algumas amigas por perto, eu consegui não enlouquecer, tá? Mas essa conversa que eu tive com essa minha amiga, que eu disse que uma conversa importante, ela começou a fazer questionamentos e perguntas que eu não soube responder depois dessa decepção amorosa, né? Porque eu tinha um plano, esse plano não ia ser cumprido. E aí, o que é que eu ia fazer, então, a partir de agora? Porque ficar ali já não fazia tanto mais sentido, entendeu? E aí, quando ela começou essas perguntas, aí foi quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, que eu entendi que eu não sabia nada sobre mim, que eu não sabia quais eram os meus sonhos, quais eram os meus objetivos. Eu não fazia, assim, um plano de curto, médio e longo prazo. Eu não sabia onde eu queria estar dali a 2, 3 anos, sabe? E também eu tinha um objetivo, assim, que ela me perguntou, mas o que você quer fazer? Mas eu respondi de uma forma muito automática e sem linkar os pontos. Qual foi a pergunta? Ela fez assim, qual é o seu objetivo e tal? Eu disse, não, eu quero morar fora do país e fazer uma especialização, uma pós-graduação. Aí ela disse, tá, pra quê? Aí eu não soube responder esse pra quê. Por quê? Eu sempre tive esse sonho, mas eu não sei se era realmente sonho. Eu acho que era alguma coisa que eu botei na minha cabeça desde a adolescência e foi ficando com aquilo sem questionar, entendeu? Sem questionar. E como eu também já queria sair desse emprego formal e tudo, ela, para que você vai fazer uma especialização se você quer sair do mundo corporativo e empreender? Será que vai precisar? Né? Porque hoje a gente sabe que o conhecimento está aí, a gente pode adquirir conhecimento de todas as formas, não necessariamente uma pós-graduação. E não necessariamente fora do Brasil, né? Mas naquela época, na minha cabeça, eu queria fazer aquilo para ver se o meu salário melhorava, talvez. Mas, ao mesmo tempo, eu estava querendo sair de lá. Ou seja, as coisas não estavam batendo, né? E aí, eu comecei a gaguejar e ela começou a fazer perguntas e eu fiz, espera aí. E nisso você notando que você não tinha base, né? Alguma, não tinha base alguma. Assim, porque também o que eu vinha trabalhando em terapia era muito focada nesses relacionamentos. Sempre meio que focado no outro, sabe? Como eu vou reagir com o outro. Então, em terapia, eu vinha trabalhando os meus relacionamentos com as chefias, né, da época, com os meus pais, e com esse relacionamento amoroso, né? E outro também que teve aí um ex. E aí, a Laís, ela estava meio perdida aí nesse negócio. Por quê? Eu não tinha muito tempo para tratar isso na terapia. Que interessante, Laís. Que interessante. Então, é como se tudo, até aquele momento, fosse realmente fora de você e você estava num automático vivendo. Mas sem prestar atenção real, né? Tinha aquele, claro, o véu de você estar prestando atenção em você, porque tudo você estava fazendo por você, mas bastou algumas perguntas para você notar que não era bem assim. Isso, exatamente. E também, principalmente, sobre crenças e coisas que a gente acredita e toma como verdade. Ela fez algumas perguntas relacionadas a dinheiro, relacionadas ao empreendedorismo, coisas que quebram o padrão, coisas que saem do comum,
né? Então, eu estava acostumada com uma trajetória tradicional comum, como eu falei para você, né? Fui fazer faculdade, arrumei um bom emprego na minha área, e ali sim. E seguindo como se fosse o protocolo, né? A questão do automático, do padrão que as pessoas acham que a gente tem que viver. Que, para quem vive isso, é ótimo, maravilhoso, mas existem outros caminhos, né? Quando você está satisfeito, né? Isso. Quando eu você acho satisfeito. Que tem pessoas que se adequam a esse estilo de vida e tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas tem gente que quer mais um pouco, né? Quer viver um pouco diferente dessa forma, desse jeito. Mas ela também fez uns questionamentos assim sobre mim e sobre crenças que eu, assim, sobre dinheiro, sobre empreender, sobre como fazer dinheiro que não seja trabalhando para os outros, né? Mais relacionada a empreendedorismo, né? E eu fazia, como é que eu vou sair de lá e trabalhar por minha conta? Quem vai pagar meu plano de saúde? Meu plano de saúde é caro, mas a empresa paga. A empresa dá um ticket de alimentação por mês. Eu vou ter que fazer muito dinheiro, porque eu ainda vou ter que fazer. Eu vou ter que compensar esse dinheiro do ticket de alimentação, compensar esse dinheiro do plano de saúde, né? Não vou ter garantias nenhuma, e se não der certo? Você já estava dizendo para você ali que você não era capaz. Pois é. Mas realmente, assim, pelo conhecimento que eu tinha de mim e a visão que eu tinha naquela época, ainda era muito limitada. Muito mesmo, né? E isso, sabe o que é legal, Alisson? Que está completando agora exatamente 5 anos. Essa conversa e esse despertar e esse início de tudo está fazendo 5 anos. Sabe? Agora, então, para você ver que não é fácil, não é rápido, é um processo que talvez acompanhe você a vida inteira, né? Esse processo de autoconhecimento, de você realmente enxergar tudo de uma forma mais interessante para você, vai levar um tempo aí e provavelmente não vai acabar, né? Porque a gente está sempre em constante evolução. Eu fico pensando assim, primeiro, assim, 2 coisas, né? Primeira coisa é que todo mundo precisa de ter de um amigo assim, uma amiga assim, né? Acho que é bom procurar quem não tiver um amigo, uma amiga assim. Mas eu entendo quando você fala que ela era um pouco mais velha, e geralmente, assim, a gente é interessante você ter umas pessoas assim que podem te ajudar nesse sentido. Mas também tem uma outra coisa, né? Assim, eu acho que eu gosto muito de música, né? E tem uma música que eu aprendi quando eu era religioso, né? Que eu vivia muito na religião. Hoje eu não professo mais religião, mas eu tenho a minha espiritualidade, né? Que são coisas diferentes. Mas tinha uma música que eu gostava muito, e essa música ela dizia uma coisa que é muito verdade. Quando a gente tá, tipo, é muito lindo o dia, né? Assim, você tá aqui um dia ensolarado, num estado como o que a gente mora, praias lindas, coisas maravilhosas. E aí, quando a gente tá nesse dia, ou seja, você tá no relacionamento que você tá feliz, que você tá fazendo planos, você tá no emprego, que era aquele emprego dos sonhos quando eu terminasse a faculdade e tudo mais, tá aquele dia lindo na praia, você tá com água de coco. Você olha pro céu, o céu azul, tá tudo aquilo que você esperava. Só que você não tem a visão toda, né? Porque quando fica de noite, você consegue ver a milhares de quilômetros de distância. Era o que essa música dizia, que a noite é escura, dá medo, é fria, mas só à noite é que você consegue ver a milhares de quilômetros de distância. Tipo, você consegue ver as estrelas que estão muito distantes da gente. E aí tipo, usando essa ideia que assim, tipo, é no sofrimento, às vezes, que a gente consegue ter a visão um pouco mais na frente, a gente consegue enxergar melhor, porque não tem toda aquela luz aqui atrapalhando, fazendo esse véu. E isso mostra muito essa coisa que não só você, né? Eu já vivi isso também, e outras pessoas, quem está ouvindo a gente agora também pode estar pensando, nossa, eu passei por uma experiência, eu estou passando por uma experiência parecida com essa. E a primeira coisa que a gente quer é que, tipo, eu quero estar bem amanhã, né? E como é que faz? Como foi que você fez? Eu concordo plenamente com você, assim, é exatamente isso, né? No sofrimento a gente pode enxergar coisas que a gente não enxerga quando tá tudo bem, quando tá tudo na luz.
mas vai demorar um pouquinho. Você vai enxergar, só que aí você precisa assimilar. Porque não foi no primeiro dia que essa minha amiga falou essas coisas, a gente disse assim, não, mas você vai fazer mais dinheiro e você mesmo vai pagar o seu plano de saúde. Você não vai ter um teto salarial. Quando você empreende, você pode fazer muito mais dinheiro. Quando você trabalha CLT, você tem um limite, você tem um teto. Né? Então, assim, eu ouvi isso a primeira vez tem 5 anos. E só agora, né, tem pouco tempo que eu estou realmente acreditando nisso. Sabe? Então, é um processo. Essa coisa das crenças limitantes e experiências, vivências, traumas que a gente vive na nossa infância e adolescência, realmente a gente traz para a vida adulta e a gente que luta para lidar com tudo isso, né? É verdade. Que a gente precisa enxergar, assimilar e ir tratando para que isso não nos bloqueie de viver a vida que a gente quer. E como é que você assimilou e tratou isso nesse tempo? Qual foi a primeira coisa, qual foi o primeiro passo real assim que você deu, que você hoje diz assim, não, isso aqui foi quando eu comecei a fazer, tipo, aí de encontro àquela coisa que eu disse, não, pera, eu não me conheço. O que foi que você fez? Certo. Como eu já estava em terapia, eu comecei a buscar o básico, a fazer o que eu poderia fazer ao meu redor. Eu comecei a visualizar todo esse mundo que até então eu não conhecia, de espiritualidade, principalmente, né? De universo, de energias. Só uma coisa, até aí você não trabalhava a sua espiritualidade. Você tinha alguma religião, professava alguma religião nessa época? Não. Eu tive criação católica na minha infância e adolescência, mas nessa fase já adulta, eu já não tinha nenhuma religião. Então, assim, até esse momento, não fazia nada relacionado à espiritualidade, tá? Nem universo, energias, espiritualidade, lei da atração, porque tem eu também tive uma criação católica, né? E eu sempre falo muito isso para as pessoas, que é engraçado, mas, tipo, é legal quando você casa religião com espiritualidade, mesmo espiritualidade cristã, né, tipo, católico e espiritualidade cristã, mas às vezes a coisa fica a gente tá tão acostumado a fazer as coisas no automático, que você não consegue, parece que, tipo, se você não está na religião, é como se você não tivesse espiritualidade, a pessoa não sente, né? Sim. E aí quando você tá longe daquilo dali, você perde totalmente o contato com aquilo, e aí você fica por si só. Mas aí você começou a buscar essas coisas. Não, ainda não. Eu Certo. comecei, na verdade, a trabalhar a questão do meu ambiente. Certo, seu ambiente. Tá? Meu ambiente virtual primeiro. Certo. Eu comecei, a gente já tinha rede social, eu comecei a parar de seguir nas redes sociais coisas que não me acrescentavam. E comecei a seguir e consumir conteúdo. Foi um detox, e eu também passei a consumir pessoas que falavam esses assuntos. Porque eu não conhecia pessoas de referência que falassem de lei da atração, lei do universo, energias, empreendedorismo, tá? Sobre empreendedorismo e espiritualidade. Então, eu não tinha referência, não sabia onde pesquisar. Então, essa minha amiga me passou 3, 4 referências que até hoje eu gosto bastante, né? E sigo, assim, umas 3 ou 4 pessoas que na época eu lembro que me marcaram muito, que aquele conteúdo me agregava. E fiz esse detox. Primeiro foi no meu ambiente virtual, assim, literalmente. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou começar a ouvir mais pessoas que falam disso. Que agregam... Isso, para eu me familiarizar com esse assunto. Eu comecei a querer estudar, tá? Mas estudar pela internet. Eu não fui para os livros ainda. Os livros vão entrar depois na minha história. Mas foi usar, como eu já gostava muito de internet, eu já usava a internet, eu comecei a usar da própria internet para fazer um detox e para começar a estudar o assunto. E também eu criei um perfil no Instagram para compartilhar as minhas viagens. Aí então, chegamos na Laís blogueira de viagem.
Isso. Chegamos na Laís, blogueira e influenciadora de viagem, por quê? Algo me despertou ali que eu tinha que compartilhar o que eu sentia com as pessoas. Eu tinha que compartilhar algo. Então, aquilo... Foi o seu blog, né? O seu blog. Isso. Na verdade, ele era um Instablog. Porque ele não era um blog, um site na internet, ele era pelo Instagram, mas eu postava diariamente e ali eu estava realizando, querendo ou não, um desejo... O seu blog, isso mesmo. E era o meu blog. Né? E aí ele era direcionado para viagens. E, na verdade, quando essa conversa com essa minha amiga aconteceu, esse blog já existia. Eu tinha feito ele num impulso, né? Com certeza, na minha busca que já estava chegando. Mas depois dessa conversa, as coisas foram mudando e a forma que eu fui postando também foi intensificando. Tá? Tomou uma outra visão, né? Uma outra proporção. Exatamente. Então, o que acontece? Fiz um detox digital, comecei a consumir conteúdo de espiritualidade e empreendedorismo, criei o meu Instablog, tá? E comecei a querer empreender. Então, foi isso que aconteceu comigo, algo que eu nunca tinha pensado. Então, até esse momento, eu nunca pensei em ter um próprio negócio. Eu nunca pensei em empreender. Eu pensava em ir para fora do Brasil, fazer essa pós que eu tinha dito, ou ter ido casar e focar nessa coisa da internet, mas eu não via isso como um empreendimento, um negócio, uma empresa. Eu, né, nessa coisa do casamento aí, eu dizia, não, eu vou trabalhar com turismo, né? Eu já estava com esse Instablog. Eu disse, eu vou fazer realmente o meu blog, o meu site, vou trabalhar com turismo, com esse conteúdo lá do Uruguai, e pronto. Só que eu não tinha uma visão empreendedora sobre isso. Sim. Eu não achava que essa podia ser a minha principal renda. Certo. Né? Eu lembro que comentei com esse namorado, eu falei assim, não, eu vou ter o meu blog tal final de semana e vou arrumar um emprego aí. Entendeu? Então, eu tinha esse negócio em mente, mas eu não via isso como de forma empreendedora. Aí, eu comecei a querer empreender, então, depois dessa conversa, e aí, essa amiga, ela, na época, ela queria ser coach, ela não tinha formação em coaching, então eu estava meio que sendo uma cobaia dela, no processo de coaching, mas ela ainda não tinha feito formação. Então, esse processo ficou um pouquinho confuso, porque eu fiquei querendo mais. Eu fiquei querendo mais ajuda, eu quis orientação, e ela, por um problema pessoal da vida dela, ela não conseguiu me dar essa assistência. Não conseguiu lhe dar essa assistência, entendi. Não porque ela estava se separando. Ixi. Ela estava se separando e ela tinha uma filhinha pequena, então a vida dela ficou uma loucura. Só que aí, toda semana, eu queria conversar com ela. Eu disse, sim, e aí, agora, o que é que eu faço? Eu fiquei realmente assim, eu fiz, olha, e aí, eu pude se encontrar? Cadê a minha sessão? Cadê a minha sessão de coaching? Tipo, sabe? Eu fiquei com muita sede. Eu fiquei com sede, Alisson, sim. Sabe? E, cara, quando aconteceu isso, e eu fui estudar mais de empreendedorismo, que eu fui querer empreender, eu comecei a entender que o mundo corporativo não era mais para mim. E ali, tudo que eu já estava pensando sobre a questão de seguir regras e tal, aí aquilo ficou muito mais grave, muito mais latente, porque eu realmente comecei a querer sair de lá e ficar muito insatisfeita. Por quê? Foi crescendo a insatisfação. Foi. E assim, porque quando você vê, não dá para você desver. Sabe? Eu amo essa frase, porque foi isso que aconteceu comigo. E você sabe que muita gente tenta, né? O quê? Desver. Ou então coloca ali para debaixo do tapete e finge que tá tudo bem. Só que depois de um tempo, né? Não dá. Então, aconteceu isso comigo relacionado a mundo corporativo, empreendedorismo, né? Você ter seu próprio negócio, você fazer o seu horário, você poder multiplicar seus ganhos. Então, eu estava consumindo esse conteúdo, né? E, principalmente, você trabalhar com o que você ama. Eu tive contato com a questão do propósito nessa época, descobrir o propósito de vida, descobrir sua missão de vida, trabalhar com suas habilidades, com as suas paixões, com o que você realmente é bom,
Foi o meu primeiro contato também foi nessa época, tá? Só que aí, em 2016, que eu realmente tomei essa decisão, eu tomei a decisão que eu iria sair, mas eu só saí 1 ano e 6 meses depois. Você ficou se preparando para isso, para essa saída? Isso, né? Eu fiquei 1 ano e meio me preparando, mas assim, eu não sabia que eu ia sair 1 ano e meio depois. Eu digo assim, essa descoberta, até tudo acontecer na minha vida, foi 1 ano e meio. E aí aconteceram várias coisas. Tudo isso que eu relatei aqui foi durante esse 1 ano e meio, essa busca, essa conversa e tal. E eu lembro que eu busquei uma outra amiga, que também era mais velha, no caso ela era bem mais velha, ela tinha, tipo, quase o dobro da minha idade, né? Eu tinha mais ou menos 27, 28, ela já tinha uns 50. Ela prestava serviço lá para o Sebrae, a gente fazia alguns trabalhos juntas, e ela era a minha referência no assunto marketing. E, coincidentemente, também ela era coaching. Aí eu relatei tudo para ela e disse, olha, eu comecei um processo assim, com a minha amiga assim e tal, mas eu estou precisando de alguém. Estou precisando de uma pessoa que seja minha tutora, minha coach, minha mentora. Eu estava fazendo alguns encontros, porque, assim, olha, eu estava como se fosse em ebulição. E é muita coisa e você precisa de alguém para te ajudar a focar. Exatamente. E aí entrou essa segunda pessoa na minha vida, a gente fez algumas reuniões, algumas sessões, aí assim, acho que umas 5 ou 6, e ela me ajudou muito também a deslanchar e a me descobrir, porque nesse processo eu realmente aceitei a escrita como algo que eu poderia fazer para ganhar dinheiro. Porque eu sempre gostei muito de escrever, de me comunicar, de marketing, mas eu não achava que isso fosse ser o meu trabalho, que isso fosse me dar dinheiro de uma forma mais direta, né? Então, eu passei por um processo de aceitação, de entender que aquilo era o meu propósito, de assimilar, de não ter vergonha de dizer que eu gostava de escrever, sabe? De não ter vergonha de publicar um texto, porque eu ainda sentia muito essa vergonha, né? Então, foi com essa pessoa, ela ficou ela analisava os textos que eu fazia, e ela tinha conhecimento, né, disso também. Ela, não, mas eu acho que a sua pegada é Misesse, porque nunca foi da pegada da ficção, por exemplo. Sempre foi uma pegada mais real, escrever crônicas, coisas do dia a dia, coisas dos sentimentos, sensações, né? Não era para escrever ficção, romance, nem nada disso. Eram coisas minhas, né? E eu sempre usava a questão das viagens como inspiração. Na verdade, eu uso muito a viagem como inspiração para isso. Então, foi muito bom esse processo com ela, porque a gente se encontrava para ela analisar meus textos, sabe? Foi muito legal, porque era uma pessoa ali validando, e ela dizia, Laís, o seu texto está bom, tá ótimo, publique. Eu dizia, não tá bom, ela tá bom sim. O medo, né? Então, foi bem legal esse processo de descoberta. E aí, Alisson, antes de realmente eu sair e pedir demissão, né, desse 1 ano e meio, esse 1 ano e meio depois de estar descoberta, eu tentei empreender ainda quando estava lá dentro. Certo. E essa história é boa, porque eu me juntei com essa primeira amiga aí, a primeira amiga que me ajudou, me despertou. Ela já empreendia, ela já tinha uma agência de marketing, e ela tinha um amigo, e ela disse, vamos fazer um projeto, nós 3. Eu disse, vamos. E ali foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo. A gente começou a fazer reuniões, dia de final de semana, porque eu trabalhava normalmente segunda a sexta, a gente começou a se reunir no final de semana e criamos um projeto de curso de Instagram. Certo. Era um curso de marketing no Instagram, só que era presencial, tá? Aí, começamos a fazer algumas reuniões, isso aí durou uns 3 meses, e a gente fez, vamos lançar, né? Isso foi em 2017 já, acredito eu, tá? Ou foi 2016 ou foi 2017. A gente estava lá no Sebrae. Aí vamos lançar, vamos. E aí a gente, como estávamos em 3, as coisas andavam meio rápido, vamos fazer esse curso presencial aqui em Maceió, ela tinha uma sala, então toda essa logística aí para realizar um curso. Fizemos as fotos e a gente divulgou. Aí a gente divulgou, tá?
Sendo que eu fui notificada pelo RH da empresa que eu não poderia fazer aquilo, porque eu estava como se fosse conflitando interesse com a empresa. Porque como o Sebrae, querendo ou não, trabalha com educação e com cursos, se eu estivesse fazendo isso fora, empreendendo, eu estaria conflitando interesse. Mesmo sendo fora do seu horário. Mesmo sendo fora do meu horário. Ou seja, mais uma coisa para você se sentir presa. Poxa, eu não posso nem tentar alguma coisa fora daqui. Exatamente. Quando eu finalmente despertei para empreender, para ter uma renda extra, que eu iria ganhar um dinheiro ali por fora, que, querendo ou não, era algo que eu tinha resistência em empreender. Eu nunca tinha empreendido, eu nunca tinha vendido nada. Era tipo o seu teste. Eu não achava que era possível, eu não achava que era possível, até por crenças limitantes que eu tinha na minha casa, né? Porque a minha mãe tinha esse medo de empreender, por isso que ela sempre foi funcionária de empresas e tudo mais. O meu pai, apesar de ser autônomo, ele teve umas épocas da vida dele que ele não teve muito sucesso nisso, e a minha mãe meio que comentava que ele era um pouco desorganizado nesse aspecto, e que ele não tinha muito sucesso, ou prosperava muito nessa coisa do empreendedorismo, que era meio complicado, né? Assim, então, eu tinha muito medo, mas quando finalmente eu aceitei, assumi, estudei, vi que era possível, entrei naquele mundo que é pegar o seu horário à noite, o seu final de semana para trabalhar e fazer algo diferente, né? Quando eu botei o carro na rua, né, que eu digo, começou a divulgação, o RH me notificou e disse, olha, isso daqui tá meio de acordo com o que você já faz aqui, né? Apesar de que lá na instituição eu não era instrutora nem professora, mas existiam cursos, coisas educacionais, produtos educacionais, né? Cursos, o Sebrae, eles vendem cursos e tudo mais. Sim. Eu estava lá lançando o curso. Esse teor do curso, que era Instagram, na época não existia lá, porque era algo muito novo. Então, lá, na verdade, ele demorou 2 anos para ter curso de Instagram lá. Mas eu não pude. E aí foi aquele balde de água fria. Né? Foi aquele balde de água fria, sim. E aí, o que estava mais ou menos morno, com insatisfação, virou até uma revolta. Imagino. Virou uma revolta e uma raiva. E eu tive que trabalhar isso na terapia, porque eu fiquei muito indignada, sabe? Eu fiquei muito indignada, eu fiquei, assim, revoltada, sabe? Eu fiquei revoltada. Mas foi legal também, porque até isso me fez crescer muito. E eu fui trabalhar isso na terapia. Ela disse, Laís, essa raiva não vai te levar a lugar algum. Isso. Essa revolta não vai fazer bem para você. Então, eu trabalhei também isso lá, né? Essa indignação, essa coisa, ela disse assim, você precisa fazer o que precisa ser feito. Se você está lá ainda, você precisa cumprir o protocolo, as regras, as diretrizes. Você assinou um contrato com a empresa, um código de ética. Eu, não, com certeza. E aí, essa revolta aí durou mais ou menos uns 2 meses. Mas aí eu comecei o processo de aceitação, trabalhei a questão da minha aceitação, né? E, na verdade, com essa minha terapeuta, eu tinha contato com algumas ferramentas de espiritualidade, tá? Ela foi me colocando nesse caminho. Então, também para responder a tua pergunta, eu comecei a ter contato com esses assuntos também, com ferramentas, tudo mais, no processo da psicoterapia. Da psicoterapia junto. Sabe? Foi bem legal, porque, por exemplo, ela que me apresentou o Ho'oponopono, ela me apresentou constelação familiar. Ah, sim, que você gosta muito, né, de constelação familiar, inclusive. Gosto muito de constelação, é algo que mudou minha vida. Eu fiz bastante nessa época e foi ela que me indicou. E também tive contato com meditação e respiração. Foi nessa época aí. Nessa época que as pessoas não têm ideia do que esses exercícios de pranayamas, né, que são os exercícios de respiração, fazem a diferença. Nossa, salvou a minha vida nessa época. Porque eu ia trabalhar chateada, indignada, revoltada, né, com aquela energia pesada, xingando tudo e todos mentalmente, né, com energia bem pesada, e realmente eu não conhecia nada disso. E não tem como ficar bom, né? Não tem como ficar bom, né?
Não, e fora que, assim, eu estou falando tudo isso aqui, mas as pessoas não tinham nada a ver, né? Mas justamente. As pessoas, as instituições, os diretores, gerentes, o pessoal do RH, assim, era uma questão minha, era a minha vida. Então, mas eu não tinha essa consciência na época ainda. Hoje eu tenho totalmente. O RH, né, a diretoria só fez o trabalho deles, eles estavam certíssimos, eles tinham que proteger. São as regras da instituição que você está. Eu tive um momento, uma vez quando eu estava com a terapeuta, acompanhamento terapêutico, numa situação difícil, que ela falou para mim uma coisa parecida. Para mim, ela já foi um pouco mais direta. Eu acho que já tinha um bom tempo que a gente estava batendo na mesma tecla, e ela falou para mim: você sabe como resolve isso, né? Você sabe como resolve isso, né? E aí, no caso, eu parei, eu fiz: eu sei. Só que aí a gente tem medo. Você chegar e dizer, depois de um bom tempo trabalhando no lugar, você chegar e falar: eu não quero mais, é complicado, né? A gente fica com muito medo, né, Laís? Muito medo. Esse medo é quase paralisante, né? Esse medo é real, essa insegurança, mas como eu falei para você, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando tudo isso, e eu só não me organizei financeiramente. Então, eu não gosto de dizer assim, eu me planejei, me organizei, porque eu não fiz organização financeira. Um planejamento financeiro. Financeiro eu não consegui, mas psicológico e de preparação, sim. Assim, eu estava bem preparada, eu estava querendo e tudo. Mas eu achava que eu ainda ia ficar mais 1 ano lá. Quando eu realmente saí, eu ainda achava que ia ficar mais 1 ano, que era quando eu iria começar esse planejamento financeiro. Sim. Tá? Mas foi isso. Aconteceu esse momento e tal, indignação, e eu trabalhei e fui aceitando. E aí aconteceram algumas coisinhas lá dentro que melhoraram também a minha rotina lá, tá? Assim, porque também tinha algumas coisas complicadas lá e teve uma mudança de setor que me fez bem e me fez ficar mais um tempo. Então, também estava acontecendo um estresse emocional pelo setor que eu estava. Fiz essa mudança de setor e foi ficando tranquilo. Não ficou tão assim, sabe? Essa raiva, essa indignação, ela passou. E aí surgiu uma oportunidade lá dentro de trabalhar num projeto voluntário com negócios digitais e redes sociais. Então, como eu já gostava de internet, já estava fazendo cursos livres de redes sociais, né? Eu já estava aprendendo sobre redes sociais, foi objeto de estudo do meu TCC, da minha graduação de administração, foi posicionamento de mercado, marketing nas redes sociais. Então, já era um assunto que eu gostava, que eu já trabalhava. Eu tinha o meu Instablog de laboratório, então aplicava as estratégias nesse meu Instablog de viagens. E aí lá surgiu um projeto voluntário de um núcleo digital lá dentro, que foi para trabalhar o evento Feira do Empreendedor. Certo. A gente pegou os mais jovens da empresa, fizemos um núcleo digital para fazer lives no Facebook, para divulgar esse evento. E aí foi um sucesso, bom humor, a diretoria adorou, e a gente tinha livre acesso com a diretoria, porque as gerências não entendiam desse assunto. Certo. Então, eles não tinham como supervisionar a gente. Certo. Esse núcleo de 6 pessoas. Então, a gente poderia fazer o que a gente quisesse, né? A gente tinha uma carta branca. E, cara, foi a melhor coisa que aconteceu. Essa carta branca para poder trabalhar e fazer o que quiser. Te deu um gostinho da liberdade. Total. Era surreal como era massa, assim. Você ter uma ideia e poder executar. E ali a criatividade aflorou muito, né? Foi o meu segundo momento, assim, porque o primeiro momento tinha sido com aquela tentativa de empreender, né? Com aqueles outros colegas. Que eu senti muito essa coisa, essa sensação da criação, da criatividade, de fazer o que eu realmente gosto. E esse segundo momento foi nesse núcleo lá dentro. E era maravilhoso, assim. Esse projeto durou, acho que uns 4 a 5 meses. E a gente começou também a estruturar cursos, né, soluções educacionais lá para a empresa. Só que aquilo deu tão certo que dos 6 colegas,
2 decidiram sair, pedir demissão para abrir uma empresa e me chamaram. Né? Uhum. Então, um dia eu cheguei e a gente ia ter reunião desse núcleo. Quando terminou a reunião do núcleo, saíram 3 pessoas e ficaram as 2 pessoas e mandaram ficar. Né? Era uma colega e um colega. E eles disseram, Laís, olha, a gente vai sair, já está decidida, já pedi demissão, a gente vai abrir uma agência de marketing digital e a gente quer lhe chamar. A gente quer te chamar. E aí, você vai? Eu disse, olha, então, gente... Eu disse, vamos. Na verdade, mentira. Eu pedi um dia para pensar, né? Eu pedi um dia para pensar, dormi à noite, no outro dia eu tinha tomado a decisão. Uhum. E foi assim que eu decidi sair. E aí, com 15 dias depois, eu já não trabalhava mais lá. E já estava empreendendo naquilo que você queria. Foi. Como sócia, você entrou como sócia. Isso, eu tive 2 sócios, que eram 2 colegas, que eram colegas que trabalhavam comigo lá. Uhum. Então, a gente pediu demissão os 3 no mesmo dia, foi aquele susto para a empresa. A empresa teve um susto. Até eu fico vendo os diretores dizendo, nunca mais a gente faz uma coisa parecida dessa, de dar muita liberdade, porque perde os talentos. Foi. Mas eles disseram que, assim, sabiam que isso ia acontecer, uhum. que eles apoiaram bastante, a diretoria na época, assim, apoiou bastante. Disse, ó, vamos embora, vamos ganhar o mundo, porque é muito melhor e tal. Uhum. E foi assim, sendo que, assim, eu tenho que ser muito sincera com você, que não era o meu sonho naquele momento, assim, não era o que eu estava imaginando para mim, não estava nos meus planos. Eu imaginava que eu ia sair já para me dedicar diretamente à questão do meu blog. Certo. E para eu empreender sozinha, uhum. tá? Por isso que eu não aceitei de imediato, porque aquilo ali ia sair um pouquinho dos planos que eu estava imaginando para mim. Só que eu aceitei o desafio porque eu sei que nada é por acaso, que a gente aprende. E foi também, talvez, uma forma de ter mais coragem, de sair com os colegas. Dividir as responsabilidades, né? Isso, dividir responsabilidade, ter coragem de pedir demissão. Uhum. Então, eu fiz, não, eu vou testar, mas, paralelamente, eu vou tocar o meu. Certo? Então, eu estava feliz, estava querendo, aproveitei o bonde, literalmente, né? A galera ainda assim, bota também com a galera. Pegou o bonde. Foi, mas eu tinha uma preocupação ali, eu tinha, eita, peraí, mas tem o meu projeto. Tem o meu negócio aqui, eu não posso deixar isso aqui morrer. Sempre foi uma preocupação para mim, tá? E aí, com 5 meses, essa configuração mudou, o colega, o rapaz saiu, tá? Com 5 meses, e ficou eu e a minha ex-sócia. Certo. Então, ficamos 2 mulheres com uma agência de marketing digital e foi uma experiência transformadora na minha vida, porque realmente eu fui empreender de verdade, eu fui ver o que era ter uma empresa, a gente teve escritório, né? Fizemos eventos presenciais, então, fizemos eventos, cursos presenciais e trabalhávamos também no mundo digital. Então, para resumir, a gente era uma agência de marketing digital que tinha o foco e o posicionamento em trabalhar com mulheres empreendedoras. Então, mulheres empreendedoras. Então, a gente atendia principalmente profissionais liberais que não entendiam de marketing e precisavam usar as redes sociais para se colocar no mercado, como arquitetas, médicas, advogadas, dentistas, coaches, psicólogas, enfim. E foi uma experiência incrível, né? E esse processo aí durou 2 anos e meio, mais ou menos, né? Então, foi 5 meses com o trio. Mais 2 sócios, com o trio, e 2 anos e meio, eu e mais uma sócia aí empreendendo. Então, a gente fez algumas viagens, ministramos cursos em Aracaju, no interior do estado, fomos a São Paulo também ministrar um curso, foi bem legal a experiência. Fomos para o Rio Grande do Norte, e foi ali que, assim, eu fui realmente entender o que era a vida empreendedora, né? E tentando tocar o meu projeto paralelamente.
no Instagram de viagens, mas eu não conseguia tempo. Era complicado, porque a agência exigia muito, e por eu ter uma sócia o tempo inteiro, a gente precisava estar se comunicando, tomando decisões em conjunto. Então, teve bastante desafio nesse aspecto, e eu me dediquei muito, Alisson, me dediquei bastante. A gente teve resultados expressivos, foi uma experiência assim, muito rica, e a gente chegou a criar uma comunidade de mulheres. Então, era além, né, do marketing, a gente chegou a transformar a vida de várias mulheres, né? Tive acesso a depoimentos incríveis de mulheres que mudaram suas vidas através de estar vendendo nas redes sociais, usar as redes sociais para se promover de uma forma positiva. Então, isso era muito bom. E aí eu me dediquei intensivamente a esse trabalho por 2 anos e meio. Uhum. E no tempo livre eu focava no meu projeto. No outro projeto. No meu projeto do Instagram de viagens. Mas eu já me sentia um pouco inquieta, porque esse meu Instagram de viagens, ele tinha um outro nome, que era um nome em inglês, tá? E essa agência também, ela tinha um nome específico. E eu percebi que o meu nome estava um pouquinho apagado. Não era, apesar de que não era você ali, né? Não era eu. A gente se promovia bastante, a gente usava a nossa imagem para se posicionar no mercado, então a gente aparecia nos vídeos, nas fotos, a gente usava muito a nossa imagem, a gente era a empresa. Uhum. Mas ela tinha um nome específico, não era o meu nome. E o Instagram de viagens era um nome em inglês, ou seja, o Laís Casado, ele estava se perdendo aí. Uhum. Então, eu já tinha intuição de que eu precisava trabalhar meu nome de alguma forma. Certo. Porque eu não tive essa chance quando eu fui empreender, que eu saí, que eu pedi demissão, já fui para uma agência que tinha um nome, fui para outra agência com outro nome, entendeu? E aí eu tive uma intuição de que, poxa, mas Laís Casado é um nome tão bom, né? Tão bom. Sim. E ele está ficando um pouquinho escondido. Então, era uma intuição que eu tinha. Primeira coisa. Segunda coisa, pandemia. Sim, era o que eu ia até falar, né? Porque, tipo, você estava no projeto do blog de viagem, eu sei que você estava muito bem nessa questão do blog de viagem e de influenciadora com essa pegada, né, de mulher viajando sozinha, né? De fazendo isso, essa aventura, né? Eu digo a você, eu conheço 2 pessoas que fazem isso. Eu tenho você e tem outra menina lá de Brasília que eu conheço, que eu gosto muito, inclusive, dessa coisa de mulher viajando sozinha, desbravando e acabando com essa ideia de que, tipo, ai, dá medo, ai, tipo, claro que você precisa ter cuidado, né? Mas você viajar sozinho já é uma coisa, e eu noto que você sempre fazia essa coisa também de o quanto as viagens também te ajudavam nesse seu crescimento pessoal. Mas aí chega começo de 2020 e aí prende a Laís no chão. Como prendeu todo mundo, né? Como prendeu todo mundo. Mas assim, quem trabalhava com viagem, turismo, qualquer coisa parecida, né? Foram pessoas que sentiram muito, né? Pessoal de entretenimento também. Isso. E tudo mais. Mas assim, como foi? O que aconteceu nessa época para você? Como é que foi? Tá, vou te falar. Na verdade, antes da pandemia, eu senti essa coisa da intuição em trabalhar o meu nome, como eu te disse. Eu estava me sentindo incomodada em não ver o meu nome em lugar nenhum. Certo. Porque no Instagram de viagens eu usava o nome Lala Walks. O outro nome. Que era o nome em inglês, né? Lala Walks the World. Lala anda pelo mundo. Mas aí, sim, Lala. Sim, mas é a Laís Casado e tal, profissional. Então, eu já tinha esse incômodo. E antes da pandemia, eu já estava repensando as viagens. Tipo, porque eu viajava demais e eu achava que... Eu identifiquei hoje que as minhas viagens eram muito fuga da realidade. Sim, imagino, sim. Entendeu? Então, antes um pouco da pandemia, eu já estava dizendo, poxa, eu acho que eu viajo muito, não sei se é isso. As viagens não é só visitar ponto turístico, você tem que ter um processo lá que você vai, né, evoluir, você vai usar um outro ambiente, sair da sua rotina para você refletir, para você ver em contato com a natureza. Eu já sempre tive essa pegada de turismo não óbvio,
né? Não óbvio, sozinha, para refletir, para escrever. Nunca fui viagem assim, bater foto no ponto turístico. Não, nunca foi no foco, certo? Uhum. E aí, um pouco antes da pandemia, eu já estava repensando essa loucura de estar viajando tanto e, inclusive, priorizar as viagens nas minhas prioridades financeiras. Certo. Tanto que eu ainda morava na casa dos meus pais, também não tinha me despertado para começar a morar só, para me viver minha vida, assim, né? Eu digo me emancipar, eu gosto de falar assim. Eu não tinha me atentado para essa minha emancipação, porque todo o meu dinheiro era para viajar, certo? Uhum. E aí, um pouquinho antes da pandemia, eu já estava dizendo, não, peraí, isso não é saudável, eu querer viajar toda hora, a todo custo, sendo que tem outras coisas aqui na vida ainda para acontecer, apesar de amar viajar, entendeu? Sim. Então já vinha pensando nisso, assim, tipo, 6 meses antes da pandemia. Eu já estava até falando para as pessoas, não, acho que eu vou diminuir o ritmo de viagem. Eu tô querendo sair da casa dos meus pais, e aí eu vou precisar me organizar mais financeiramente, vou precisar ter outras prioridades, etc. Aí pronto, quando veio a pandemia, tudo mudou. Eu acho que na vida de muita gente, né? A pandemia, eu não digo que é a pandemia, mas eu acho que o isolamento, o fato de a gente se isolar, que a fez pandemia causou, né? se transformar. O que a pandemia causou fez a gente se transformar. E aí, cara, foi pesado. Foi pesado internamente. Internamente, no comecinho da pandemia, eu dei uma surtada, assim, que eu comecei peraí, a minha vida, como é que tá a minha vida? Né? Eu fui fazer aquele panorama, porque eu vinha no ritmo de trabalho frenético na agência com a sócia, então estava tudo dando certo, estava tudo indo bem, mas a gente também estava reinvestindo muito. A gente começou a fazer dinheiro, mas a gente reinvestia muito na empresa, claro. A gente não estava tirando aquele lucro ainda. Claro. E 2020 era o ano que prometia para a gente decolar. E aí frearam de novo. Isso, aí logo em março aconteceu isso, então foi um momento de muita reflexão. E da noite pro dia, né? Assim, a gente não teve nem tempo de se preparar. Da noite pro dia. E foi muita incerteza, né? A gente não sabia como é que ia ser, não sabia quanto tempo ia durar, muita incerteza naquele começo. Então, aquilo me deu um tilt, né? Começou a vir preocupações, reflexões na verdade, apesar de ter toda essa incerteza do mundo profissional, o mundo profissional e a empresa ali do jeito que estava era a minha menor preocupação. Eu comecei a olhar mais para a questão da minha vida, de tipo, que eu ainda estava morando com os meus pais, né? Eu estava com algumas dívidas e estava um pouco perdida, apesar de estar tendo um trabalho legal, que tinha um propósito, né, que estava indo bem, que tinha tudo para dar certo, que era só uma questão de tempo ali para dar certo, eu senti que dentro ainda tinha um monte de coisa que eu tinha que arrumar, sabe? E aí eu tive uma grande visão, assim, eu gosto de dizer porque foi realmente assim, sabe? Foi um dia que minha ficha caiu, assim. Sim. Ploft, caiu a ficha, assim, pronto, caiu a ficha de que eu não estava sendo adulta em relação à minha vida, por exemplo, no relacionamento com os meus pais, essa coisa de eu poder sair de casa e morar sozinha, em relação às minhas finanças. Então, foi um descortinar, mais uma vez, né? Porque eu acho que a gente tem esses momentos na vida, né? Sim. Várias vezes. E eu acho que também como consequência de estar trabalhando no meu autoconhecimento, né? Sim, nesses claro. 5 anos aí, trabalhando no autoconhecimento, buscando as terapias, a espiritualidade, e a gente sempre em busca, e nunca vai estar perfeito, a gente nunca vai ter se encontrado, vai ter sempre coisas a se trabalhar. Sim, concordo. Né? Então, aí eu tive uma grande caída de ficha e que minha vida estava um pouco bagunçada nesse aspecto, e eu comecei realmente a sentir necessidade de sair da casa dos meus pais, né? E aí eu estava com 32 anos e eu vi que eu não conseguiria fazer isso.
financeiramente e psicologicamente. E isso me doeu muito, assim, quando eu entendi isso, sabe? Eu fiz, eu quero sair, não tá tendo muita convivência, né? Aquele começo de pandemia que ninguém saía para nada, aqueles 2 primeiros meses foram bem difíceis, aquela convivência extrema, o dia inteiro com os meus pais dentro de casa, e aí eu disse, não, eu preciso sair desse ambiente, mas eu não posso. Essa sensação foi muito difícil, assim, de lidar, sabe? Porque você, né, pensa que você é um fracassado, que você não deu certo, e, enfim, né? Então, foi uma coisa interna muito, muito difícil. Você fez, poxa, eu tomei a decisão, eu vou sair. Tá, mas eu não posso. E agora? Então, eu dei uma sofrida sozinha, né? Fui lá para os meus pensamentos, fui buscar todas as ferramentas que eu pude de espiritualidade, de autoconhecimento, de aceitação. Mas aí eu comecei a resolver. Foi isso que, né, o sofrimento, né, a escuridão me trouxe à luz. Porque eu voltei para o meu eu e consegui resolver tudo de forma prática. Sei. Tá? Então, isso aconteceu mais ou menos março, abril e junho. Então, em 3 meses, eu passei um processo de organização financeira e psicológica para sair da casa dos meus pais e consegui fazer isso, né? Em junho do ano passado, né? No junho do mês da pandemia. E foi uma coisa bem disruptiva para mim, assim. Mais uma vez, mais um processo, né? De autoconhecimento e tudo mais, enfim, de vida, né? De vida, de ser gente grande, de realmente viver o que tem que ser vivido. Tem que ser vivido. Então, eu tinha muita necessidade de me sentir, assim, adulta mesmo, sabe? Apesar de toda essa experiência no empreendedorismo, né? De ter uma empresa, de ter clientes, de gerir um negócio. Então, nessa parte estava tudo indo bem, eu me sentia segura nisso, assim, eu tinha uma certa maturidade de estar ali gerindo vários processos, clientes, tudo mais. Mas aí, quando eu para essa outra parte, eu estava meio que me sentindo uma criança. Estou abrindo aqui meu coração de verdade para você, para você. E realmente foi isso. Fica aquela coisa, eu estou aqui ainda nesse lugar muito seguro e dentro e debaixo da asa dos meus pais. Eu entendo esse pensamento, isso. Eu entendo sim. Era isso. E engraçado que eu não sabia disso, assim. Eu não tinha consciência, achava que estava tudo bem, né? Eu achava que estava tudo bem, que estava tudo ótimo, que eu ia ficar lá um bom tempo e que tal, entendeu? Assim, que era para ser assim. E eu ia sair depois e tal, ainda ia fazer umas viagens e só ia sair depois. Então, para mim estava tudo bem, mas quando eu criei a consciência que aquilo não era certo, entre aspas, não era o indicado... Não era o que era melhor para você, né? Não era o que era melhor para você. Isso. Aí foi pesado, viu? Quando bateu, assim, a consciência, disse, peraí, tá tudo errado aqui. Foi bem louco, assim. Foi bem louco. Mas aí foi bem legal, porque aí em pouco tempo, eu consegui, né, sair. Eu comecei dividindo o apartamento, então foi uma primeira experiência para saber como é que era. Então, eu conheci 2 pessoas na internet que estavam dividindo o apartamento, aluguei um quarto e fui. E foi um processo para né, cortar esse cordão umbilical, etc. Então, minha mãe sofreu um pouquinho, mas eu já estava mais preparada. Porque eu estava querendo muito, assim, eu estava querendo demais. Sim. Né? E aí, fiquei lá, por 7 meses nessa experiência de estar dividindo, e nesse meio tempo a minha sociedade acabou, minha empresa foi desfeita, né? Que aí já tem mais ou menos 6 meses que eu fui empreender carreira solo. Então, eu que já estava há 3 anos sendo empreendedora, né, que tinha largado o CLT, que tinha só a experiência de empreender com sócios, comecei a empreender sozinha. E aí é mais uma nova fase, né, que eu estou passando. E está sendo muito incrível também, é bem diferente. Tem algumas coisas parecidas, mas é bem diferente.
E Uhum. aí tô nessa, né? Tô me reencontrando, me reposicionando, que a vida realmente é um ciclo, né? Comecei a falar de outros assuntos que não viagens nessa minha página, e também nesse tempo eu mudei o nome, que era em inglês, e voltei para o meu nome, até antes de fazer a sociedade, eu já estava trabalhando o meu nome, né? É aquela Uhum. intuição que eu te falei, que eu já estava sentindo, e foi quando eu saí de casa, né? A mudança do nome foi quando eu saí de casa, eu vi que aquele Lala Walks, aquele Lala, meio infantil, assim, eu disse, acho que não faz mais Uhum. sentido aqui. Eu vou colocar o Laís casado. E aí as coisas foram mudando, né? E as coisas são assim, são cíclicas, são fases, e eu gosto de dizer assim, que deu certo naquele tempo. Eu não Sim, gosto de dizer que não deu certo. não deu certo. Não é que a Uhum. minha Uhum. sociedade não deu certo. Não, ela deu certo por 2 anos e meio, 3 anos. Ela deu certo naquele tempo. Aí ela parou de dar certo, aí a gente Seguiu. separou, né? Seguiu, cada um foi seguir o seu caminho. E é isso. E É aí isso, você, bem e aí resumida. depois que você terminou que você fechou a empresa e tudo mais, e você passou a morar sozinha, Sim, tipo, saiu e tudo mais, e aí você pegou toda essa experiência que você veio tendo até agora, esses seus processos e tudo mais, e aí a impressão que eu tenho é que você começou a utilizar também dessas experiências que você teve, dessas histórias que você viveu, sim. para tentar ajudar outras pessoas nessa questão também. Que aí foi quando você, Isso. que aí foi quando você chegou nessa questão do trabalho que você está desenvolvendo hoje. Foi isso? Exatamente, Alisson. Eu decidi que não ia só mais trabalhar com marketing digital, nem só com viagens. Eu Uhum, decidi colocar dentro da minha proposta de trabalho, do meu posicionamento, o autoconhecimento e o propósito de vida. Porque tudo mudou quando eu me encontrei, né, e descobri meu propósito de vida, que hoje é comunicar. Meu propósito de vida é comunicar e usar a comunicação para ajudar outras pessoas. E dentro desse propósito, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso dar cursos, eu uhum, posso dar mentorias, eu posso escrever um blog, eu posso escrever um livro, né? Eu posso fazer qualquer coisa que ajude outras pessoas, né? Através da minha comunicação, ajudar outras pessoas no processo delas de autoconhecimento e, e propósito, entendeu? Então é uhum, isso. Hoje eu sou uma empreendedora digital, eu trabalho com a internet, eu uso as redes sociais para me comunicar. E anteriormente eu ensinava as pessoas como fazer marketing digital, apenas. uhum. Hoje não. Hoje eu quero que elas empreendam, tenham um negócio, um projeto na internet, mas que antes disso elas passem a se conhecer melhor. Porque eu acho que esse é o caminho. Eu acho que esse é o Sim. caminho, sabe, para dar certo. É saber se conhecer, ter o seu autoconhecimento, saber por que está aqui na Terra, o que veio fazer, qual é a missão, né? Ter essa coragem de se assumir. Não, eu sou boa em cantar. Então, você vai cantar. Ou você vai usar sua voz, você vai usar sua oratória de alguma forma. Não, eu Uhum, sou boa em dar aula. Eu, Laís, eu amo sala de aula. Eu amo processos da aula. Você vai dar aula. Você vai assumir isso aí, né? uhum. Mas não é fácil. Não é fácil. Né? Então, por isso que, como eu passei por essa trajetória dessa coisa de assumir, né, o que eu sei fazer, no que eu sou boa, eu passei por isso e eu disse, não, eu posso ajudar outras pessoas também. Até porque as pessoas começaram a me pedir, né, pessoas Sim. que estavam perdidas sem encontrar o seu propósito e começaram a vir me procurar. Amigas, pessoas próximas, eu acho que é assim que a gente vê, né, essa possibilidade, né? Isso. Eu tenho, sim, antes de começar a trabalhar com isso, eu já tinha pessoas que estavam me procurando como referência nesse assunto, Uhum. né? Eu E sempre isso é coloco muito isso legal. como Isso é... eu sempre coloco isso como se fosse assim, o universo dizendo, olha aqui, Laís. Tipo a dica do universo, né? Olha aqui, Laís, presta atenção aqui, tem gente Com aqui, ó, certeza. ó, ó. Você pode ajudar as pessoas com
com essa sua experiência, olha aqui, né? E vai colocando aos poucos isso. Às vezes a gente está tão absorto, tão preso no nosso dia a dia, nas nossas coisas, né? Nos nossos afazeres, que a gente não ouve essas ideias, a gente não chega a pensar nessas coisas direito, porque tem milhões de coisas acontecendo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que sair, tem que fazer, né? E você acaba não vendo uma oportunidade que se apresenta ali na sua frente. Isso. E aí você teve esse momento de você pegar, peraí, opa, acho que tem alguma coisa aqui. E assim, sabe, eu estava querendo separar tudo isso que eu faço. Eu tentei falar só de marketing, depois falar só de propósito, autoconhecimento. Sabe o que eu pensei agora, assim, tem um mês, mais ou menos, que eu disse, sabe uma coisa? Eu vou juntar tudo. Vou juntar tudo, porque essa é a minha proposta, esse é o meu diferencial. Cada um tem o seu diferencial. Eu acredito nesse conjunto de você empreender com mais propósito, de você fazer um marketing mais humanizado, seguindo quem você é, sabe? Então, eu passei um tempo querendo separar esses assuntos aí, empreendedorismo, marketing, propósito e autoconhecimento. Só que agora eu juntei... Como se fossem 3 produtos. Isso, E viagens também ainda separado. Sim. Mas eu estou juntando tudo agora, porque é isso que eu sou, é isso que eu sei, e é isso que inspira as pessoas também, de alguma forma, sabe? Elas gostam, né? Graças a Deus eu tenho pessoas que me seguem já há bastante tempo, da época do Instablog de viagens, e eu não estou falando tanto de viagens, e as pessoas continuam me acompanhando, então isso é muito legal. Então já tem uma audiência que me segue há um tempo, sabe? Isso também é porque muito eu acho bom, que também, na verdade, as pessoas viram o seu desabrochar nisso daí, né? Os teus seguidores, as pessoas que estavam acostumadas a ver a Laís viajando e falando sobre viajar sozinha e tudo mais, começaram a ver a Laís maturando o que você faz hoje, com certeza, né? Com certeza. Porque já tem 5 anos, né, também o Instablog. Então, 5 anos é um tempo considerável. Sim, considerável. E eu acho que as pessoas se inspiram nisso também, sabe? E o engraçado é que eu continuo amando viajar, eu estou com saudade de viajar, sabe? Eu não vejo a hora. E eu lembro que... Não fale não, que outro dia desse eu falei para um amigo, eu tô com DSV, ele falou comigo de manhã e fez, oi, como é que você tá? Eu digo, hoje eu tô com DSV. Ele, DSV, o que é isso? Depressão sem viagem. Ele, cara, eu tô precisando fazer uma viagenzinha para algum lugar, eu preciso pegar um avião para qualquer lugar. Eu também tô assim, eu também tô assim. E assim, porque eu sei que é algo que me inspira muito, assim, sempre que eu viajo eu volto muito inspirada. Sim! Sabe? Eu escrevo criatividade, né? coisas. Cara, assim, eu acho que a gente não foi feito para ficar num lugar só, sabe? Então, isso é algo, nos últimos tempos, assim, que eu estou muito precisada, mas eu quero deixar passar um pouquinho aí essa agonia e que a vacina chegue em mais pessoas para realmente poder viajar. E porque faz parte de mim também, não quero nunca mais falar desse assunto. Não, eu acho que faz parte do que eu sou, né? E te ajudou, né? Eu acho que agora faz parte de um conjunto de coisas assim que eu posso acrescentar e agregar na vida das pessoas, né? Você lembra? Sempre lembrando que... Não, desculpa te interromper, mas assim, você lembra que quando a gente se conheceu, teve um momento que você chegou assim e disse, explica para mim direitinho essa questão do holístico. Lembra que você chegou e fez assim, como é essa questão do holístico? E aí eu expliquei, eu lembro que você fez assim a cara de tipo, tá, entendi, fez sentido. Porque muita gente pensa que o holístico é aquela coisa assim do místico, né, e na verdade, quando a gente fala holístico, a gente fala em englobar tudo, né, englobar, e quando a gente fala de lidar holisticamente com alguém, a gente fala em englobar a pessoa como um todo. A pessoa não é só uma máquina física, né? Aquela pessoa tem
as emoções, os sentimentos, tem o espírito, a alma daquela pessoa. E aí, você, hoje, depois desse tempo, a gente se conheceu, já tem algum, já fez um ano, eu acho, que a gente se conheceu. Quase, acho que Quase, por quase aí. um ano, né? Tá perto, né? É, E desse tempo para cá, você falando aqui, explicando tudo mais, eu parei, agora que parei e pensei, eu disse, a Laís está levando o holístico para o trabalho dela. Você viu que você pensou holisticamente, tipo, tem o marketing, mas a pessoa não é só um vendedor, né? Tem isso aqui, mas a pessoa não é só isso. E você está englobando tudo. É lindo de ver, porque eu acho que é mais sincero também, né? sim, sim. Porque, assim, como eu estou estudando muito sobre propósito, o propósito meio que você não escolhe ele escolhe você. Você não pode fazer algo muito diferente da sua natureza, do que você já é, né? Uhum. Tem o seu exemplo aí, você trabalha com educação há muitos anos e continua. Você foi Sim. empreender e foi para a educação das terapias holísticas, mas é porque é sua Modifiquei, mas essência. continua. Modifiquei um pouco, mas continuo fazendo o que eu vim fazer, né? Isso, porque essa é a sua essência, é o seu propósito, e não dá para fugir muito, sabe, do que você é, não. Não dá, porque principalmente a gente está trabalhando com pessoas de 25, 30 anos, porque o meu foco não é pegar a criança, adolescente que está se formando. Pelo contrário, é uma Uhum. pessoa que já viveu toda uma vida, teve todas as experiências, e está querendo uma transformação, está querendo uma transição de carreira, está querendo, né, acabar com a insatisfação, está se sentindo perdida, porque tem gente que está perdido ainda, né? 2021, É. né? 2021, e tem E muita eu gente acho que que não esse tem processo da acesso. e eu acho que esse processo da pandemia trouxe muito mais, né? Aflorou muito mais essa questão das pessoas perdidas, né? Sim, sim. Eu do mesmo jeito que a pandemia pegou você assim e fez você entender algumas coisas, ela fez com todos nós, né? Eu acho que não teve uma pessoa que viva nesse mundo, a não ser que essa pessoa viva em completo isolamento, sei lá, uma tribo lá no meio da Amazônia, que não sabe o que está acontecendo, só sendo assim, né, Laís? Porque quem tem algum contato com o mundo, a vida mudou drasticamente, assim. Até as pessoas que têm um serviço essencial que não parou, né? Mas tipo um restaurante, que é um serviço essencial, não parou de trabalhar, mas sentiram bastante, né? Porque você não podia abrir as suas portas, Sim. ter que começar a fazer delivery ou coisas assim do tipo. E gente que teve que aprender a lidar com a internet de uma hora para outra, né? E a gente foi forçado, eu acho que todo mundo foi forçado a dar algum tipo de salto. Sim. Infelizmente, algumas pessoas deram saltos para trás. Isso é uma coisa muito triste de notar, de ver hoje, né? Assim, porque quando a gente fica com medo, também a gente pode ter essa questão de tipo, ai, não, não vou. O medo pode fazer isso, né? Mas eu sei Verdade. que assim, as pessoas também dão passos para frente, né? E como eu vejo que você fez esses passos, né, na sua vida. Nossa, E hoje fiz quando mesmo, você para sim. para ver isso lá atrás, Laís hoje, Laís, quando levou aquele pé na bunda e estava infeliz, como é que tu vê isso? Cara, eu vejo um amadurecimento, um crescimento surreal, assim, que eu não sei se é todo mundo da minha idade, eu não sei se só fui eu que fui buscar. Eu fico me perguntando, assim, sabe, se for um mérito meu ou tudo bem, é da vida e todo mundo cresce mesmo e vai evoluindo. Eu não sei, eu acho que eu busquei de uma forma diferente me melhorar e eu tenho esse ponto positivo em mim, que eu tenho que ressaltar. Eu gosto de resolver, eu gosto de buscar a verdade, eu gosto de encarar os fatos, eu não gosto de viver uma ilusão. Então, eu sou uma pessoa que eu investigo muito até resolver. Claro que tem coisa que não é na nossa hora, que a gente tem que deixar Claro, fluir claro. mais um pouquinho, né? Que a gente não pode também ser tão ansiosa nesse aspecto. Mas eu me vejo como uma buscadora, uma pessoa que foi atrás, que quis viver melhor. E eu também, uma coisa que eu acredito é que a gente tem que viver bem todos os dias. Não é só esperar ficar velho, se aposentar para viver feliz, não. Acho que a gente tem que ser feliz um pouquinho todo dia, sabe?
E é isso que eu busco. Não, minha rotina não está legal aqui. Então, o que é que eu posso mudar na minha rotina, no meu dia, para que seja melhor, que seja mais leve, que eu possa ser feliz um pouquinho todo dia, porque a gente tem que viver o hoje e o agora. Isso. Né? Isso então, é uma como coisa é que eu posso ser feliz hoje? Isso é uma coisa que eu aprendi nos meus estudos lá na Ásia, sobre essa questão do momento presente, né? Durante o meu crescimento, eu trabalhava muito isso na religião, se falava muito sobre isso, só que eu nunca consegui entender completamente, sabe, Laís? Eu acho que, na verdade, eu até acho que eu consegui entender, mas eu não conseguia colocar isso em prática. E hoje eu vejo muito depois, né, desses estudos e depois de muita meditação e muito trabalho mesmo, pessoal, acho que eu vejo muito isso. E durante muitos anos eu fiquei esperando, que eu acho que a gente é meio que criado para isso, meio que levado para isso. Você vai crescer, casar, constituir uma família, e nesse meio tempo aí, no meio disso, você está trabalhando para você se aposentar e com sorte você vai aproveitar a vida a partir daí. Mas e todo esse processo, todos esses anos, né? Como assim você vai viver isso daqui, é só aqui que você vai. E tipo, não, mas você vai ter os momentos de aproveitar a vida no carnaval, no São João, no. Não, cara, e a gente busca essa felicidade. Como a felicidade é uma coisa que ela não é perene, né? Não é uma coisa que vai ser para sempre, nunca. Eu preciso buscar a felicidade em pequenas coisas no nosso dia a dia, como você falou. E essa questão de você só ter hoje, a gente, claro, eu como sou hoje empreendedor, como você é empreendedor, a gente tem que ter aquilo que você disse lá no começo. Eu preciso ter um norte, eu preciso pensar nas coisas que eu quero para o futuro, eu preciso imaginar aquilo, eu preciso planejar. Mas eu não posso esquecer que eu só tenho agora, né? Eu não posso esquecer nunca que eu só tenho o agora, porque eu não tenho certeza se eu tenho hoje à noite. Quanto mais eu tenho certeza que eu tenho daqui a 10 anos. Eu não posso esperar para daqui a 10 anos para fazer, sabe? Para fazer muita coisa. Eu gosto nisso, nessa tua conversa, me mostra muito isso. Tipo, aparece isso aqui para resolver, vamos resolver. Porque não dá para você ficar esperando tanto, né? A vida passa. Como se dizia antigamente, o bonde passa e você fica aqui, né? E você não sabe se vem outro bonde, se vem outra oportunidade. E você só tem o agora. Então, agora apareceu essa oportunidade, você cai nela, você vai atrás dela. Você não tem ideia do que pode acontecer depois. Eu tenho a certeza absoluta que você não tem ideia do que aquelas perguntas que te incomodaram iam fazer, iam trazer na sua vida, né? Sim, sim. E eu fico feliz, assim, que eu fui buscar realmente, assim, eu não me conformei, né? Eu busquei de todas as formas e do meu jeito na internet, com pessoas que podiam me ajudar, né? Hoje, por exemplo, tem pouco tempo que eu estou redescobrindo os livros, que eu estou redescobrindo como é bom estudar assuntos que você gosta, sabe? Eu passei um tempo lendo livros muito técnicos e muito pontuais, assim, e tinha deixado da leitura. Hoje é algo que eu fico, meu Deus, porque eu passei tanto tempo sem ler, sem ter contato com esse mundo, mas é porque são assuntos que me interessam, que eu sou apaixonada, que eu quero aprender. Então, você lê um livro, assim, de uma forma diferente, né? Porque lá no vestibular te obrigam a ler certos livros. Isso. Né? Até na faculdade também. Mas essa paixão por viver, por aprender, termina que você vai buscando da sua forma, né? E eu acho que a gente está sempre aprendendo. Eu acho que acho que talvez a pessoa que está nos ouvindo agora, né? Você que está nos ouvindo agora, tira essa ideia. Eu acho que ninguém nunca está pronto para tudo, né? Ninguém nasce pronto para tudo, mas da mesma forma todos nós nascemos com aquela caixinha de ferramentas, com aquelas coisinhas que a gente veio para o mundo fazer. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma coisa que é muito boa, e a gente precisa ter a coragem de ser essa pessoa que a gente veio ser. E antes de ter essa coragem, até a gente precisa ter
essa coisa de descobrir quem é essa pessoa que a gente veio ser. Não esperar que alguém diga pra gente, não esperar que... Por isso que eu falo muito, assim, para os meus alunos também, não façam, não me façam de guru e não busquem um guru. Porque de você, você sabe. Ninguém mais no mundo sabe exatamente quem é você, ninguém mais no mundo sabe exatamente o que você pensa, o que você sente, só você. Então, como é que você espera que uma outra pessoa vire para você e diga exatamente como é que a vida tem que ser para você? Eu acho que você tem que buscar isso mesmo, é nossa responsabilidade buscar, só tem essa saída, e você se conhecer para você descobrir essa sua caixinha de ferramentas. E quando você descobrir essa sua caixinha de ferramentas, eu acho que aí você tem... Aí se abre o leque de tudo que é possível para você. Que seja você trabalhar na iniciativa privada, como CLT, que seja você empreender, que seja até trabalhar em casa mesmo, assim, como dona de casa, não sei. Mas eu acho que todos nós temos essa caixinha de ferramentas que a gente precisa descobrir. Ela não é assim, às vezes. Ela se apresenta pra gente, né? Eu vejo isso na tua história, Laís, que você falou que você gostava de escrever e tudo mais. Mas isso não quer dizer que a gente às vezes nota, né? De cara, assim. Nota assim de cara de, não, vou fazer isso, né? E às vezes também as circunstâncias da vida levam a gente para outros lugares, né? É como se fossem testes mesmo. Eu acho que a gente precisa estar muito aberto a isso. Agora, muito triste a gente parar e acabar com a conversa, mas eu queria pedir para você aproveitar esse momento e falar para as pessoas como elas podem te encontrar, explicar um pouco desse trabalho que você está fazendo hoje, como é que elas podem te encontrar, para a gente finalizar nossa conversa. Certo. Hoje eu estou como mentora de negócios com propósito. Então, se você quer empreender, abrir um negócio, mas se sente perdida ou perdido, eu posso te ajudar a criar um projeto que tenha a ver com você, tem a ver com o que está dentro do seu coração, tem a ver com o seu autoconhecimento. Não existe você empreender sem se conhecer, né? E descobrir o seu propósito de vida. E você ter essa consciência que isso pode ser monetizável, que você pode ganhar dinheiro com isso, que isso pode ser sua profissão, né? Você pode, sim, monetizar a sua paixão e ter mais liberdade de trabalhar com a internet e usar realmente as redes sociais ou a internet, qualquer plataforma que seja, para atingir seu objetivo. Por quê? Porque você vai estar cumprindo ali a sua essência, você não vai estar fugindo da sua essência, você não vai estar deixando de ser você, né? E, claro, vão existir ferramentas e trabalhos mais burocráticos, porque vai ser um trabalho que você vai precisar se dedicar. Você vai trabalhar como um trabalho qualquer. Você vai precisar de ferramentas, de softwares, de planejamento, mas vai ser muito mais satisfatório, porque você vai estar fazendo ali algo que realmente queime o seu coração. Então, hoje eu tenho mentorias e tenho consultorias, tá? De empreendedorismo com propósito. Então, quem quer abrir um projeto, quem quer abrir um negócio digital ou não, mas que siga ali o seu propósito. Então, é nisso que eu ajudo, tá? E em breve vou ter meus cursos online também, cursos gravados, e os meus infoprodutos que as pessoas possam adquirir. Mas hoje, no momento, estou com mentorias e consultorias, tá? O meu Instagram é @laiscasado_, e a minha principal forma de me comunicar com as pessoas tem sido pelo Instagram. Eu também estou no LinkedIn, que é Laís Casado, e também estou no YouTube, que é Laís Casado. Então, acho que vocês vão me encontrar aí facilmente pelo meu nome. Só repetindo, porque deu um lagzinho na hora que você falou, @LaísCasado_. Eu vou colocar aí embaixo também, e vou colocar na descrição. Se você estiver assistindo no YouTube, você vai conseguir ver na descrição, mas se você estiver em alguma das plataformas digitais de podcast, que você estiver escutando, vai estar também na descrição o @LaísCasado_, que você pode ir lá, seguir a Laís e ficar por dentro dessas novidades que ela está trazendo. Inclusive, você vai poder até participar eu já estou sabendo disso, ela nem falou aqui, mas já vou logo dizer que ela finalizou uma turma agora dessa mentoria, e está vindo por aí uma turma nova,
Isso. E aí são vagas limitadas, porque a Laís faz um trabalho de acompanhamento de verdade. Não é aquele acompanhamento que às vezes a gente vê de tipo 100, 200 pessoas num grupo, e aí em algum momento você vai ter algum tempinho aí de ajuda, mas ela faz aquela mentoria junto mesmo por aquele tempo proposto, então já é reduzido, não é isso, Laís? O número de pessoas? Isso, são grupos pequenos, né? Tem uma mentoria em grupo e tem uma mentoria individual, e em grupo eu gosto de grupo pequeno para acompanhar mesmo, como você falou, porque é um processo, né? Inclusive, por isso que eu estou formatando como vai ser o curso online, porque eu gosto de acompanhar, porque Isso. não é algo do dia para a noite, que a pessoa vai se descobrir, né? E vai começar o processo de autoconhecimento. É um processo, então eu gosto de acompanhar de perto, e a turma é pequena e as vagas são limitadas, e agora, em junho, estamos começando a segunda turma. Então, vê lá no meu Instagram, que deve estar todas as informações lá da mentoria. Opa, então já corre lá para você participar. Oi. Laís, eu queria agradecer muito por esse seu tempo, de você tirar. Eu sei como é, às vezes a gente pegar assim, algumas horas, basicamente uma tarde inteira para a gente sentar e conversar. Agradecer muito também em nome das pessoas que estão nos ouvindo, porque essas histórias elas ajudam a gente a entender que nós não estamos sozinhos nesses processos que a gente passa na vida. É muito interessante ouvir os processos dos outros também, para a gente fazer correlações e entender que a gente não está sozinho, que a gente não está doido, que a gente, né, também sofre, a gente também tem dúvidas, e que a gente também pode prosperar a partir do momento que a gente não se acovarda, que a gente não tem medo, que a gente vai atrás, a gente busca, né? Então, muito, muito, muito obrigado por esse seu tempo, muito obrigado por compartilhar isso com a gente, abrir seu coração. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom, a gente conversou um bocado aqui, detalhei bastante, viu, a minha história, contei aí muita coisa, vocês sabem mais coisa da minha história, acho que muito mais do que alguns amigos meus, e fico feliz também pela sua jornada, ver a sua jornada aí digital, fico feliz que você esteja bem, e agradeço pelo convite. Muito obrigado, muito obrigado. E você que está nos ouvindo agora, ou que está nos assistindo agora, eu agradeço também por você ter ficado aqui e ouvido essa conversa e visto essa conversa, conhecido um pouco mais a Laís. Eu espero que isso também te ajude muito a crescer e te ajude muito a procurar crescer. Fico por aqui te agradecendo também por estar aqui com a gente, e dizer que semana que vem eu volto com mais um podcast aqui no YouTube ou em qualquer uma das plataformas digitais de podcast que você ouça, com um assunto diferente. Beijos, tchau, tchau.